Aê, sucesso. Bom, pessoal, primeiramente, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem está aí ao vivo, quem está assistindo aí gravado depois, não conseguiu por algum motivo participar com a gente ao vivo também. Hoje a gente tem mais um dos nossos encontros semanais do Mapa do Empreendedorismo Social, uma comunidade voltada para negócios de impacto que estão buscando sustentabilidade financeira e quando a gente fala desse início de jornada, a gente fala de uma jornada em busca de apoiadores, né, de investidores. Né? O empreendedor, quando ele está aí no início da jornada, acho que um dos maiores sonhos é ter alguém que acredite tanto quanto ele no negócio, no empreendimento, na iniciativa que ele tem. Né? Então, o nosso objetivo aqui é trazer uma aula, né, com alguns pontos de interação sobre pitch de investimento, né, para você aí que ainda não tem uma apresentação formatada do seu empreendimento, saiba que um dos principais pontos para você conseguir investimento é ter uma boa apresentação, é saber vender bem o seu peixe, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui. Tá? Nosso convidado ilustre, né, de hoje é o cofundador da Ago, o Amorim. Ele vai se apresentar, não vou me alongar muito na apresentação dele, mas espero que vocês aproveitem bem. Né? Se vocês, conforme vocês forem tendo dúvidas, só levantar a mão, tá? Você que está assistindo, só antes de passar a palavra para o Amorim, você que está assistindo o gravado ainda não faz parte da nossa comunidade do Mapa do Empreendedorismo Social, o link vai estar na descrição, né? Assim como outras termos, coisas que a gente citar aqui durante o encontro também vão estar no link da descrição. Então é isso. Não vou me alongar mais. Vou passar a palavra para você, Amorim. A noite é sua, a sala é sua. Fique à vontade, faça o que quiser. Obrigado, gente. Bom, boa noite aí, José Dir, Tatiana, Fabrício, que bom te ver por aqui, que legal. Bom, algumas carinhas conhecidas, outras pessoas que ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas muito legal a gente estar aqui hoje para falar sobre pitch, tá? É, A ideia, gente, obviamente, temos aqui algum conteúdo e tudo mais, mas a gente quer trocar, quer aprender junto aí, queremos fazer algo bem construtivo. E aí eu já queria, antes de mais nada, pessoal, só perguntar para vocês aqui, tá? Vocês podem colocar no chat, por favor. É, E aí só colocar aí, quem que é um negócio, ou está empreendendo um negócio de impacto? Só colocar sim ou não, tá? Só para a gente saber aí se todo mundo que está aqui é um negócio de impacto, alguém ainda talvez não definiu, quiser colocar ainda não sei, está todo mundo já nessa linha. Tá, então bastante sim por aqui, ótimo, Diego, sim, Gustavo, sim, sim, Gabriela, Cibele, excelente. Então tá, então uma turma aí de negócios de impacto, excelente, sim, no ecossistema atua como dinamizador, né, Fabrício? Ótimo. Sim, Roberto, excelente. E agora, gente, perguntar para vocês aqui, quem aqui está buscando investimento? Então, só para a gente ter esse senso, sim ou não? Sim, deu e ok, Fabrício, sim, 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 sim. Muito bem, ok, beleza, ótimo, ótimo. Então tá. Bom, então quase está todo mundo aí buscando investimento, acho que a gente pode fazer um bate-papo sobre a apresentação, o pitch em si, mas acho que a gente pode também fazer um bate-papo sobre investimento como um todo, né? Também trocar algumas ideias e tudo mais. É, Vamos fazer o seguinte, gente. Eu gosto aí da troca, eu gosto do dinamismo aí da coisa. Posso dividir vocês, quebrando um pouquinho o protocolo, dividir vocês aqui em alguns grupos. Vocês já se conhecem, o que vai ser super bacana. E aí eu queria que cada grupo, vamos fazer em 3 pessoas aqui, mas que cada grupo saísse com a seguinte resposta. Tá? Vai ser 3 ou 4 pessoas, tá? Mas o seguinte ponto que eu quero que vocês cheguem. Qual é o maior desafio para conseguir investimento? Tá? Então, vocês vão ter aí uns 5 minutinhos para se apresentar, cada um fazer, já treinar o pitch rapidamente sobre o que faz e vir com a resposta. Qual é o maior desafio para conseguir investimento?
tá? Então, vou dividir vocês em grupos. Acho que para quem não conhece os Zooms, vão receber uma mensagem, só aceitar para ir para a sala, vocês vão ser redirecionados para uma sala, e aí vocês já trocam um pouquinho, já começa aí uma interação bacana. Pode ser assim, turma? Beleza? Então vamos lá. Deu tempo de conversar rapidinho? Muito bom. Deu? Precisava de mais um pouquinho, mas É, tudo sempre bem. precisa, todo mundo sempre fala isso. Que coisa boa, gente. Mas é muito legal, assim, esse network, vocês se conhecerem, isso é legal demais, né? E aí uma pergunta, deu para discutir ali aquele desafio que eu coloquei? Qual que é o maior, né, qual a pergunta, né? Qual que é o maior desafio para conseguir um investimento ou não deu tempo? Pra Não, gente não deu tempo, não. Não deu? Só para não. nos Ficamos na conhecemos, mas primeira parte. Tá bom, tá ótimo, mas pelo menos a gente aqueceu. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre isso agora, gente. É, Quero começar aqui então. A gente tem aqui algumas coisas, obviamente, que nós preparamos para passar, mas como eu sempre falo, isso aqui é um roteiro, tá? A coisa que eu mais quero mesmo é ouvir vocês, é a gente conversar, a gente trocar e ir construindo junto, tá? Então, gente, vou só rapidamente me apresentar aqui. Então, eu sou empreendedor social, aí fazem 15 anos, né? Iniciei uma organização social, né, na faculdade chamada CID Brasil e que atua na área da pessoa com deficiência. E aí, com muito. A Cid tem uma história muito legal, assim, né? Eu tenho uma irmã que tem síndrome de Down e autismo, e ela me inspirou e nos inspirou a começar esse trabalho. A Cid hoje é uma organização que atua em todo o país, com projetos diversos para a inclusão da pessoa com deficiência, mas o começo, assim, foi super difícil, né? A gente era três amigos universitários com R$ 300 na mão e que ralamos muito para começar a fazer a Cid dar certo e, poxa, 2 anos praticamente, assim, batendo muita cabeça para então a CID começar a engrenar um pouco. Então, né, nessa trajetória eu tive a oportunidade aí de, pela CID, pela Água, receber diversas premiações aqui do setor, tanto do Brasil quanto de fora. Fiz vários cursos fora aí sobre empreendedorismo social, gestão do terceiro setor, negócios de impacto em Stanford, inovação social em SEAD e há 2 anos atrás, aí 2 anos e pouquinho, né, a gente iniciou a Água Social, que é uma grande escola de impacto para quem atua com impacto socioambiental, né? Então, basicamente, né, gente, nosso grande objetivo da Água é transformar propósito em ação, então fazer com que pessoas que têm propósito materializem isso em ação, né? E aí nós atuamos com 3 Cs que a gente diz, né, que é o C do conhecimento, C de conexões e C de capital. O C do conhecimento é onde hoje a gente coloca a nossa maior concentração, então a gente leva através de cursos, conhecimentos, aulas como essa que a gente está fazendo aqui, encontros, né, metodologias para estruturar organizações e negócios de impacto. Hoje nós temos aí aproximadamente 2.300 alunos, né, de todo o Brasil, 175 cidades diferentes. Essa turma toda, né, a gente também busca promover ao máximo conexões, que nem a gente fez nesses últimos 3 minutinhos agora, né, super rapidamente, mas a gente acredita muito nas conexões e no poder delas. E por fim, né, a gente tem uma parte de capital, onde a gente tanto investe, né, já realizou investimentos em negócios de impacto, mas hoje, especialmente, a gente busca mobilizar recursos de empresas e investidores para organizações e negócios de impacto em projetos específicos, tá? Muito bem. Hoje nós vamos falar aqui sobre pitch e apresentações, especialmente com foco em investidores, em investimento, tá? Bom, sei que não deu tempo de falar, mas eu queria, quem puder abrir o microfone ou quem quiser escrever no chat, qual hoje é o maior desafio para conseguir investimento? Quem quiser escrever, quem quiser colocar no chat, falar, só abrir o microfone. Fiquem à vontade, gente. Estamos em casa aqui, tá? Então, Olha, tem sido primeiro um para casa interno para mim, que é o modelo de negócio. A gente tá. validar, isso é um processo de validação desse modelo de negócio da Impacto. E Uhum, outra coisa é criar dados, mostrar dados, que eu acredito que, enquanto investidor,
quer saber realmente a potência do mercado, né? A possibilidade de investir para ter aquele retorno. Para isso, eu tenho que trazer dados. E eu me perco muito nessa questão desses dados, né? Essa amostra, que tamanho que tem que ser essa amostra, como é que é isso? Tá. Legal. Roberto. Olá, sou Roberto Braga, sou professor de matemática e física, sou aqui de São Paulo. Comecei a minha empresa Minha Horta e Minha Vida em 2016, que é implantar hortas em terrenos abandonados, que só tem, como se diz, só dá prejuízo para o seu dono, como IPTU, multa por rato, essas coisas, e implantamos ali a horta, uma horta urbana com o ESG, né? Uhum. Com algumas diretrizes ODS. Para mim, a maior dificuldade é você encontrar as pessoas que têm o mesmo propósito que você, né? Recentemente eu participei de um programa na Band, o Empreendedorismo na Rede, o pitch final, fui bem ali e tinha bastante investidores anjos ali, né? Uhum. Muitos deles falavam que o propósito era bom, que é um oceano azul e tal, mas para investir mesmo é difícil você encontrar uma pessoa que fala, não, vamos investir, vamos para frente, isso aí vai dar certo, comida orgânica. O próprio Uhum. Sebrae já disse que 18% dos brasileiros se alimentam com alimento orgânico, 35% deles 3 vezes por semana. Então, é difícil você começar. Eu estou já arriscando começar com o meu próprio capital, Uhum. dar um jeito de se enforcar, fazer um empréstimo aí com familiares, amigos, e vou lá a cara dele, já não gostou. Não é que eu não gostei, imagina. Não, É eu não gostei do se porque enforcar. O empréstimo não é o problema é se enforcar. é, Mudar a palavra aí, porque essa vibração fui, fica ruim ideia. você tem uma ideia, eu fui na subprefeitura, falei com o assessor do vereador, tem que aguardar os terrenos ociosos deles. Fui na Uhum. Enel também, que eles têm um projeto muito bonito, né? Que elas embaixo da torre, tem que aguardar também. Então, desde 2016 eu estou aguardando, e esse momento eu se dediquei tanto que agora é a hora. Estudei bastante, agora eu acredito que é Vamos a lá, hora. vamos lá. Excelente, excelente. Muito bem, tá anotado aqui. Fabrício, diga lá. Para mim, assim, o maior desafio é de tangibilizar os nossos resultados. Porque o Boa. cliente, né, o parceiro, o investidor, ele precisa entender como é que a gente entrega valor para ele. E assim, eu acho que é a minha maior dificuldade hoje, assim. Ainda mais porque assim, a Tairu, que é o negócio que eu fundei, trabalha com gestão do conhecimento, inovação social e sustentabilidade. Na gestão do Uhum. conhecimento, a gente trabalha muito com o intangível. Então, a gente termina demorando muito tempo para convencer o cliente, o parceiro, de que o conhecimento é o principal ativo que ele tem na organização e que Legal, ele precisa tá. cuidar bem dele, sabe? Então, para mim, é muito mais difícil por Uhum. conta disso. Eu trabalho com o intangível e tangibilizar isso para o cliente, para ele entender quais os ganhos, é o maior desafio. E acho que pode ser algo que seja comum também para outros negócios aqui. Sem dúvida. Bacana. Vamos lá, então vamos Deu e depois Gustavo, e aí a gente segue aí para poder tocar o nosso cronograma aqui. Vamos lá, Deu e diga aí. Oi, Alexandre, tudo bom? Bom, Meu nome é David Okabe, eu David, sou desculpe. fundador da Okabe é um bem, eu nasceu para ser uma criptomoeda, só que eu pivotei para transformar para uma fintech, Uhum. porque a ideia era porque o mercado de carbono, ele tem um problema, ele acaba estrangulando os pequenos produtores agrícolas. Aí o que foi que eu percebi? Eu disse, então, vamos transformar isso em uma criptomoeda, tokenizar a produção deles e a gente corre atrás de investimento no mercado de cripto para financiar a produção deles. Tá, Porém, a gente tem uma barreira cultural que o agricultor não acredita nisso. Ele pensa que é sim, um golpe de pirâmide. Você fala para ele que vai transformar a propriedade dele em criptoativo, ele vai dizer que é golpe de pirâmide. Então, tá, o que que nós fizemos? Nós arranjamos um jeito de monetizar a área florestal dele para servir como de garantia colateral para empréstimo, para ele utilizar como crédito adjacente. tá.
E qual hoje que é o teu desafio para conseguir investimento? Hoje o desafio é porque a proposta de valor ela é bem disruptiva. E então, existe, e os investidores, eles, pelo menos eu só apresentei para dois, um grupo interno e um grupo externo. E eu acho que eles achavam que ainda estava ainda muito imaturo ainda, porque a Então, empresa, consegui, com 8 meses eu consegui chegar até os investidores, mas hoje eu já tenho uma equipe bem informada já, antes eram 2 pessoas na equipe, e hoje eu já tenho uma equipe bem mais consolidada, mais ou menos 10 pessoas dispostas a atuar na empresa. legal. Excelente. Tá bom. Tá? Muito bem. Obrigado, David. Obrigado. Gustavo, Boa noite. boa Então, eu sou o noite. Gustavo, do Compre Ajuda. A gente dá a oportunidade de você, de qualquer pessoa, poder apoiar projetos sociais apenas comprando online, sem nenhum custo extra para você. Porque a gente tem a parceria, né, com as lojas online, onde basta você entrar no nosso site, clicar na loja que você quer, Amazon, enfim, qualquer loja. Uhum, E a gente direciona você para o site da loja, a partir daí essa loja nos paga uma comissão e 75% desse valor de cada comissão a gente repassa para os projetos sociais. Então, legal. assim, nosso projeto é autossustentável, só que, na verdade, eu nunca tive acesso a investidor Tá. e, assim, estou até buscando esse tipo de contato para, primeiro, entender o que eles acham, enfim, saber receber um feedback aí, né, em relação ao projeto, enfim, a gente tem Uhum, uma ambição de realmente levar para o Brasil todo, porque a gente atende o Brasil, as lojas entregam o Brasil todo, tem projeto social no Brasil todo, então a gente queria legal. realmente ter um Escalar. acesso. Muito bem. Tá bom. Muito bem, gente, então vamos lá. Anotei tudo aqui, acho que a gente vai passar por esses pontos. E aí eu vou trazer aqui alguns elementos, mas que o mais importante, como eu estava falando para vocês, gente, eu quero que vocês vão norteando essa nossa conversa, essa nossa troca aqui, porque, né, no meu objetivo aqui não é ficar seguindo o roteiro, mas é muito mais a gente ir trocando e ir acertando. Então, pessoal, uma coisa assim que queria trazer já de cara para vocês, né? O que que são negócios de impacto? Só para a gente começar conceituando e nos definindo, tá? É, negócios. Opa, desculpe. Só admitir a Carla aqui. Negócios de impacto, gente, são negócios que buscam resolver um problema social ambiental. Aí você vai falar, pô, Alex, mas isso aqui é meio óbvio, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Muita gente tem uma dificuldade danada de dizer qual problema quer resolver. Começa por aí uma boa apresentação, tá? Então, olhem os próprios discursos de vocês agora, deem uma repensada, né? E vão fazendo uma autoavaliação, mas vocês têm muito claro qual é o problema? Luciana, quando você falou de dados, né? Esses dados, às vezes, eles já estão aí. Se você já tiver clareza do problema que você quer resolver, tá fácil de achar o dado. Ah, o tamanho do mercado. Pô, eu quero trabalhar com mulheres negras. Quantas mulheres são? Quantas estão em situação de vulnerabilidade? Quantas se enquadram nessa persona que eu tenho? Então, qual é o problema socioambiental que eu quero resolver? Segundo, tem uma solução de impacto como principal atividade. Então, a minha meta é resolver esse problema não através de uma ação secundária, mas através daquela ação principal. Buscar retorno financeiro operando pela lógica de mercado. Se vai ter lucro ou não, gente, não sei. Mas, de toda forma, é você buscar operar pela lógica de mercado, pela venda de produto e serviço. E ter um compromisso em monitorar o seu impacto. Então, isso aqui é a definição dos negócios de impacto. Aqui nós temos um mapinha, 58% na região sudeste, né? Ainda muito pouco espalhado pelas outras regiões, tá? E hoje, problematizando aqui um pouquinho, se a gente olhar esses dados de 2021, 59% dos negócios de impacto estão em fase de ideação e ainda não foram formalizados. 44% apontam dinheiro como principal ajuda, apenas 20% são financeiramente sustentáveis e 76% ainda não passaram da etapa de organização do negócio. Tá? Então, gente, no final das contas, aqui nós temos um desafio muito grande de todos os negócios de impacto, da grande maioria deles no país.
tá? E agora, vamos então, dado essa abertura aqui, né, falar um pouquinho sobre os desafios que vocês trouxeram, mas eu queria falar um pouquinho sobre a apresentação, sobre pitch, como fazer uma boa apresentação, o que que a gente tem que se preparar, etc. A primeira coisa, gente, é que assim, nós precisamos nos preparar para isso, tá? Uma boa apresentação começa muito antes da apresentação em si, da fala em si, tá? Então, a primeira coisa, quando a gente quer conversar com alguém, é saber com quem que nós vamos conversar, tá? Então, nós temos o investidor de impacto, uma área de responsabilidade social, um cliente, né? E aqui, pessoal, o que que eu já queria trazer aqui do exemplo do Dave? Dave, vou já trazer algumas coisas da tua, da tua fala aqui, cara. Você está falando com o público de agricultor, pelo que você me colocou. Cara, a tua fala é uma fala difícil, Dave. É uma fala que não é fácil entender tudo que você faz, é um negócio complexo que você tem, né? Então, quando você vai falar com esse agricultor, com essa pessoa, esse teu possível cliente, cara, qual que é a melhor maneira de falar com ele? Né? Quem que é essa pessoa? Qual a linguagem que ele usa? Né? Hoje, aqui todo mundo conhece aquela coisa da persona, já ouviram falar sobre isso, né? Criar um personagem e tal, entender quem é essa pessoa. Então, hoje tem várias ferramentas, procurarem no Google ali depois, pô, ferramenta de persona, né? Cara, você vai entender como é que você cria uma persona, muito na ideia de saber falar a linguagem dessa pessoa, tá? Eu até coloquei um slide aqui, agora falando só de investidores especificamente, e daí eu já volto, que é o seguinte: quando a gente fala de investidores, a Pipe Social faz um estudo que eles chamam de Scoring de Investimentos de Impacto. Tá? Para quem não conhece, procura no Google e baixa depois. É um estudo, deve ter uns 100 e tantos slides lá, gratuito. Mas a gente quis trazer esse recorte aqui em específico. Quando se fala de investidor, tá? Então, quem que é o investidor? É um fundo ou uma pessoa física que tem capital e ela quer, de alguma maneira, algum retorno com esse capital. Que tipo de retorno pode ter? O retorno estritamente financeiro, que é aquela pessoa que vai investir só em empresas, ou um retorno estritamente impacto social. Vocês conheciam já, todo mundo, se puderem botar no chat, quem já conhecia aqui o scoring da Pipe aqui, quem não conhecia, só para eu saber, bota sim ou não aí, por favor, quem já conhecia, quem nunca ouviu falar desse estudo da Pipe aqui. Não, não, sim, não, 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 não. Tá. Então, isso aqui é um estudo específico de negócios de impacto, desculpe, de investidores de impacto. Ele diz assim: olha, você pode ter o foco apenas no dinheiro, desculpe, no segundo setor. Aí vão ter aqueles que vão falar assim: não, eu quero investir meu dinheiro querendo retorno, mas assim, eu gostaria de gerar algum tipo de impacto. E eles chamam essa turma do setor 2,25, vamos dizer assim, né? Setor não, mas a turma do 2,25. O que que é isso? É uma turma que vai buscar o impacto como oportunidade. Exemplos práticos, Alex, vamos lá. Pô, quem vai investir em energia eólica, por exemplo, energia limpa, quem vai investir em algum hospital, por exemplo, ou quem vai investir em alguma frente de educação. Você fala, cara, são coisas boas para a sociedade, né? E geram um impacto positivo. Mas assim, eu continuo querendo meu retorno. Mas, pô, se der para aliar isso com energia renovável, por exemplo, energia limpa, melhor ainda, né? Aí tem a turma, que acho que vai começa a se enquadrar aqui no nosso grupo, que são os investidores do 2,5, que tem impacto como regra, ou seja, eu quero balancear impacto e retorno financeiro, tá? Então eu quero impacto e eu quero retorno financeiro, eu quero ambos, né? Na mesma medida. E por fim, nós vamos ter ali o que a gente chama de impacto como objetivo, ou seja, Meu Deus do céu, velho. opa, o que é impacto como objetivo? Cara, acima de tudo, eu quero impacto. Se eu tiver retorno financeiro, bom, melhor ainda, mas eu quero ter impacto. O meu objetivo aqui é gerar impacto. E, por fim, nós temos a turma aqui do terceiro setor, que daí é a filantropia, né? Então, daí não é um investimento com retorno, é um investimento filantrópico, é uma doação, tá? Então, gente, quando a gente fala de tudo isso, tá? Existem hoje, gente, vários investidores que se enquadram
aqui impacto como oportunidade, alguns menos que se enquadram em impacto como regra, alguns menos ainda impacto como objetivo. Então, mas existem esses investidores. Então, quero exemplos práticos, Alex. Então, vamos lá. Hoje, quando a gente fala da turma do 2,75, poxa, a gente tem fundos mais focados em empréstimos, né? Não focados tanto em compra de participação. Temos, por exemplo, a TRE, né? A TRE é um fundo bem bacana, fica em São Paulo, é TRE Investindo com Causa, né? Liderada ali pelo Marcos Pedotti, uma turma super bacana que faz empréstimos para negócios de impacto, que tem uma missão muito clara, um objetivo muito claro de impacto. Tem um processo bem legal ali, bem bacana, para conseguir esse investimento. Temos a BenTV também, que é um fundo de investimento nessa linha. Aqui já no impacto como regra, daí a gente tem vários, mas podemos aqui já falar da Dynamo, né? Que acho que depois, Vini, a gente poderia passar o link para a turma aí botar no chat aí os sites da galera. Mas nós temos aqui a Dynamo, temos alguns outros fundos aqui como Positive Ventures, entre outros, né? Então, existem aqui alguns fundos no 2,5 e alguns fundos no 2,75, né? O que acontece, gente? Nós precisamos aqui, quando fala-se e fora isso, pessoas físicas, né? Óbvio. Mas quando se fala de investidor, a gente precisa saber, cara, quem que é esse investidor, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: se vocês forem falar com investidores, gente, antes de mais nada, entender ao máximo quem que é esse investidor. Se eu for falar com a TRE, por exemplo, vocês vão ligar lá para a TRE, vão falar com a TRE. Cara, quem que é o histórico de investimento deles? Que tipo de negócio parecido com o de vocês eles já investiram, né? Ter todas essas informações na ponta da língua, assim, uma coisa muito bem estruturada. Então, a coisa mais importante e a coisa que as pessoas menos dão atenção é esse primeiro passo, conhecer seu interlocutor, tá? Sem isso, é muito difícil. Agora, vamos lá. Se você tem dois cenários aqui, eu vou pular um pouquinho aqui meu passo a passo, mas vai valer a pena. Tem dois cenários, gente. Primeiro cenário, você entra numa pitch night, vamos dizer assim, né? Alguém aqui já participou de uma pitch night mesmo, daquelas que não? Pitch night é uma desgraça, né? Porque entra uma galera lá te olhando, né? E você é mais um da fila que vai apresentar. E você fala por 3 ou 4 minutos, vai embora e depois você tem um feedback de alguém, né? Então é muito difícil, né? O melhor cenário, gente, é aquele cenário que você tem uma conversa muito mais amistosa. E aí a regrinha de ouro da conversa amistosa é: escute, ouça primeiro. Tá? Não faz sentido você começar a falar primeiro, né? Então, aquela coisa meio básica, mas fundamental. Hoje mesmo tive uma reunião com um pessoal, inclusive, que é de uma empresa do mercado financeiro, mas é um fundo, e estava trocando uma ideia com eles ali, não para pegar investimento, mas para trocar uma ideia e ver oportunidades. Cara, a hora que ele começou a se apresentar, o rapaz estava ali falando, ele falou: olha, se vocês toparem, eu gostaria de que vocês começassem se apresentando e depois eu explico qual que é o que a gente está precisando. Eu falei: olha, se pudesse ser o contrário, eu preferia que você começasse falando, eu faço umas perguntas e depois eu me apresento. A gente tinha 1 hora. Foram 40 minutos que eu fiquei escutando e perguntando para aquela pessoa por que disso, qual é o seu real objetivo, o que você está buscando e por que você está fazendo assim, e por que você está pensando assado. E quando você imagina desse jeito ou daquele jeito. Então, gente, começar ouvindo é o melhor dos mundos, tá? E o pior é que tem muita gente, às vezes nós mesmos a gente pega, senta na mesa de reunião ou na tela do Zoom, abre a apresentação e começa a falar sem parar. Gente, não vai dar boa, tá? Então, se é um investidor, me conta um pouquinho, né? Que tipo de investimento que você faz? O que você está buscando? Como é que funciona? Você está buscando investimentos mais por impacto? E em que categoria de impacto? E por quê? E tal. Ou seja, gente, vai perguntando, vai aprofundando antes de começar a falar. Tudo bem até aqui? Beleza, gente? Como é que estamos? Tranquilo? Tá bom. Ótimo, tá bom. Mandem os joinhas aí, por favor. Muito bem. Gente, aí algumas perguntas
que são super importantes quando a gente fala especialmente de investidores, mas isso serve para clientes também, é você saber o que que é valor para aquela pessoa, sabe? Quando a gente olha esse gráfico aqui, pô, o que que é valor para você? Pode ser que tenha investidor que você vai recusar, né? Na verdade, eu diria que a relação de investidor e investida, muitas vezes nós temos que recusar investimentos, porque tem umas que são furadas, sabe, gente? Então, isso aqui é fundamental. O que que é valor para aquela pessoa e para aquela empresa? O que que é importante para a pessoa e para a empresa? E, gente, o estudo da empresa ou do fundo, do cliente, é fundamental, mas é muito importante o estudo da pessoa. O que que aquela pessoa acredita? O que que aquela pessoa vê como importante, né? Então, a partir do momento que a gente escuta, a gente pode se comunicar de uma maneira muito mais próxima do que aquela pessoa faz, tá? Isso a gente chama de rapport, tá? Talvez alguns já tenham ouvido falar, né? Mas rapport é basicamente quando você usa elementos para conseguir se sintonizar e se harmonizar com aquela pessoa. Ou seja, se eu vou falar com um fundo de investimento, poxa, eu preciso ter um tipo de linguagem. Se eu vou falar com uma pessoa, né, um agricultor, é outro tipo de linguagem, né? Dave, você imagina, se você entra falando com um agricultor, tem uma criptomoeda, ih, já ferrou, já muda. Não vamos falar que é criptomoeda, né? Esquece, muda esse nome aí. Eu acredito que você não fale assim com ele, mas, né, tô só usando teu exemplo aqui que foi legal para a gente marcar. Então, isso é muito importante, desde a vestimenta, do linguagem, tudo, tá? Muito bem, vou avançar. Tudo bem o primeiro passo, gente? Essa preparação é básico, mas eu diria que 90% falha aqui. Tudo bem até aqui? Beleza? Estamos bem? Tá. Queria até Tatiana, tô trazer vendo um que. caso que Diz aí, Vini. teve uma aluna nossa de um programa nosso que ela até, eu não lembro se foi para você, mas ela mandou um áudio agradecendo porque, né, a gente fala muito sobre essa importância da escutativa no processo de busca Ah, por, sim, né? E ela comentou que ela fez uma reunião com uma grande empresa com a Magalu. Aham. e com a Magalu, e ela basicamente começou ouvindo o que, que era prioridade para a empresa, ouvindo a empresa, e disse que isso foi o grande diferencial para ela Fechou um conseguir, projeto né, fechar um grande com a projeto por Magalu, causa disso, aham, né? e ela mandou agradecendo exatamente, Vini, bom ponto. Ela mandou agradecendo, falando assim: Nossa, eu lembro que eu sentei na mesa enquanto estava esperando a diretora chegar. Eu pensei, bom, vou escutar, vou fazer o que o Alex falou, bem assim que ela falou no áudio, né? Vou fazer aquilo lá que o Alex e a Água falaram. E aí eu comecei escutando, fiquei um tempão fazendo perguntas. Ela falou: Nossa, deu super certo. Fui para a segunda, fui para a terceira, acabei de fechar um projetaço com a Magalu aqui por causa disso, né? Então, é um negócio simples, gente, mas é fundamental, entendeu? Assim, se você. A gente gosta tanto do que a gente faz, a verdade é essa, tá? A gente gosta tanto do que a gente faz, a gente acredita tanto no nosso propósito, que a gente pega e fala, desesperadamente, né? E a pessoa do outro lado, às vezes, nem entende o que a gente está falando, e a gente atropela e tal. Então, só para pegar um exemplo muito simples, vocês viram o que acabou de acontecer aqui no começo? Cada um falou, cada um não, né? Mas alguns falaram um pouquinho. Vocês viram a diferença de realidade? Roberto, professor de matemática, quem que tinha negócio de compra com doação para instituição, agora me perdi quem que era, que era o Compra Ajuda. O Daí você já Gustavo. pega o Dave com Gustavo, Dave com criptomoeda. Cara, pensa que assim é a rotina de um investidor. Senta e sai pessoa na frente dele, cada um de uma realidade totalmente diferente, e que a gente às vezes entra falando de um contexto super específico que a gente nem ambientou a pessoa para aquilo. Vocês entendem? Então, a gente precisa falar simples, a gente precisa ir devagar, mas acima de tudo, a gente precisa começar escutando. Tudo bem até aqui? Então tá, vamos lá, vamos avançar. Gente, segundo passo, defina o que você quer. Aí talvez a resposta óbvia: dinheiro. Não. Gente, dinheiro não é solução. Claro que é, Alex, é porque hoje não é você que está passando por isso. Gente, passei por isso muito, 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 muitas vezes, muito tempo na minha vida. Então, mas o dinheiro não é a solução. Tem algo que vem a mais com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é a solução quando você já tem tudo muito bem estruturado. E talvez você não tenha.
né? Talvez você ainda está buscando. Eu gostei muito que ela falou, ó, eu preciso validar o meu modelo de negócio. Pô, cara, isso é muito massa. Eu tenho clareza que eu preciso validar o meu modelo de negócio. Eu preciso de um investidor ou de um parceiro que me ajude a fazer isso. E não alguém que venha me cobrando um modelo de negócio pronto. E se você tem clareza do que você está precisando, tudo fica mais fácil. Então, olha, eu estou aqui com você porque hoje você tem acesso a essas pessoas e eu quero esse canal para eu poder vender. Ou eu preciso de uma mentoria para eu validar meu modelo de negócio. Eu preciso de parcerias. O dinheiro também? Claro que o dinheiro também. Dinheiro faz parte. Mas, gente, acreditem, o dinheiro não é solução para tudo. Tá? O dinheiro ele queima caixa, basicamente isso. Então, se a gente não consegue deixar muito claro o que a gente está buscando, a gente se perde nesse meio do caminho e aí a gente chega lá, quer mostrar alguma coisa, não sabe o que quer. Então, ou seja, todo mundo tem clareza o que está precisando, faça essa reflexão, tá, gente? O que vocês precisam, sendo que só dinheiro não vale, tá? Tudo bem até aqui? Vamos avançar um pouquinho mais. E, gente, agora coisa muito simples, mas que é fundamental também. Quais são os combinados, assim, tá? Então, quanto de tempo nós temos? Quem que vai participar? Vou ter alguma infraestrutura, alguma coisa assim? Sei que são detalhes isso, gente, mas são combinados muito importantes, assim, sabe? Óbvio, você manda na agenda qual que é o invite, você vê quem são os participantes, mas é muito bom ter clareza disso, sabe? Começou a reunião, começou 20 minutos atrasado. Então, Vinícius, só para confirmar aqui, até que horas que nós temos, né? Tá chegando perto do tempo final. Vinícius, eu não quero ultrapassar o teu tempo. Quer encaminhar para os combinados ou você consegue uns minutinhos a mais, né? É sempre uma questão muito boa, gente, porque senão a coisa fica atropelada, a gente se perde. Então, definir os combinados é fundamental. E por fim, gente, entendam o contexto da coisa, tá? Então vamos lá. E aí eu já vou abrir para a gente conversar um pouco mais. Você está propondo aquela reunião? Se você está propondo aquela reunião, no começo da reunião, deixe muito claro o passo 2 aqui, ou seja, qual o seu objetivo. Então, olha aqui, ó, Tatiana, estamos aqui hoje, né? Primeiro, obrigado pelo seu tempo, por a gente estar junto. Meu objetivo aqui hoje é, primeiro, conhecer um pouco mais sobre você, a sua atuação, né, como investidora. Depois, eu quero apresentar. A gente tem aqui 1 hora, né? E aí eu quero apresentar o meu projeto aqui, o meu empreendimento para você, justamente na busca de conseguir um investimento contigo, se é que isso for interessante para ambos os lados, tá? Então, isso é quando você foi o proponente. Se você foi requisitado, se alguém te chamou para te conhecer, pergunta isso para a pessoa também, caso ela não deixe claro, tá? E aqui, gente, cabe muito nesse início de conversa, né, você trazer esses pontos de conexão. Ponto de conexão é o que conecta, o que linka vocês dois. Então, vou voltar no exemplo aqui, tá, Tatiana, usando teu nome. Então, Tatiana, então minha ideia aqui é depois, primeiro quero te ouvir, conhecer um pouquinho do seu fundo, como é que tem sido a sua atuação. Obviamente, eu já fiz um dever de casa, vi que você tem uma atuação vasta na área de educação, né, com investimentos em educação. E aí aqui a minha intenção é justamente apresentar, né, eu atuo com educação, tenho um empreendimento muito interessante e é por isso que eu vejo que ele pode ser relevante para você. Mas antes de eu começar a me apresentar, Tatiana, me conta um pouquinho, né, como é que está sendo a atuação de vocês na área de educação, que tipo de investimento hoje vocês estão buscando, como é que está sendo esse momento, tá? E aí começa o diálogo, começa a conversa e a coisa flui, tá? Então, na prática, pessoal, entendam o contexto que vocês estão, tá? Bom, no final eu vou trazer mais alguns elementos sobre isso. Muito bem, vamos lá. Tatiana, eu tô falando tanto teu nome, queria pegar o teu exemplo aí, vamos lá, tô vendo se você está anotando, me conta um pouquinho do teu caso aí, como é que é, o que que você hoje está... Eu tô anotando tudo. Então, eu sou de Curitiba também. Consegui conversar com duas pessoas interessantíssimas que foram a Ilana e o Gustavo.
A Ilana também de Curitiba, que tem um propósito parecido com o meu. No meu caso, é diminuir o impacto em pequenas e médias empresas que trabalham com muito plástico. Esse é o meu principal propósito, é diminuir plástico. Mas, Alex, como eu sou uma comunicadora aqui de Curitiba, eu vejo o seguinte, através das mentorias que eu faço, que a informação não transforma, tá? Só a informação por si só, né? Você só dar a informação. E agora me deu algum insight com alguma fala tua de como que eu poderia trazer tantos projetos maravilhosos que já conheci em outras mentorias e estou tendo a oportunidade através de vocês, da Água, de como a gente colocar isso realmente a público, para as pessoas entenderem a dimensão do quanto que essas pessoas nós todos estamos fazendo. Não é mais pequenininho, não é mais década, né? Assim, bicho grilo e tal. São pessoas que estão investindo muito mesmo. Então, de repente, agora até já surge um outro projeto aqui voltado mesmo para comunicar isso. Bom desafio, hein? Bacana, bacana demais, bacana demais. Gostei da provocação aí, Tati. Muito legal, muito De bacana. repente, né? Vai que a gente começa a fazer barulho, né? Sim, sim, sim. Hoje tem vários movimentos aí, mas com certeza dá para melhorar e melhorar muito que né, para dar visibilidade. Porra, gostei pra caramba, Tati. Muito bom Então, vamos mesmo. conversar, vamos Vamos, conversar. vamos sim, vamos sim. Mas ó, Tati, deixa eu só pegar teu exemplo aqui, que, pô, veja que legal ali, né, tua comunicação, né, já te elogiando nesse sentido. Pô, muita clareza, né? Meu objetivo é diminuir o plástico emitido por pequenas e médias empresas. Ponto. Entendeu? Tá? Isso, gente, é muito importante, tá? Vocês conseguirem se definir numa frase. E aí agora a gente já vai entrar no roteiro aqui um pouquinho, que vou aprofundar bem nisso, mas gostei muito do teu exemplo, né? E vocês vejam que a frase que a Tatiana traz desperta a curiosidade. Meu objetivo é diminuir o plástico gerado por pequenas e médias empresas. Qual que é a pergunta óbvia que vem? Como? Né? Mas está claro a missão, está claro o objetivo. Essa uma frase para definir, ela é muito importante, gente. Então, Dave, sei que o teu negócio tem uma complexidade bem grande, mas sabe, se você consegue em uma frase, com uma palavras que teu público entenda, conseguir trazer o que você faz e o que você gera de solução, isso é magnífico. E aí até alguém falou, deixa eu pegar minhas anotações aqui, tangibilizar resultados. Acho que foi o Fabrício, né, Fabrício? Que você falou de tangibilizar resultados. Para quem vende para empresa, esses dias, essa eu ouvi esses dias, tá? A gente está, né, sempre aprendendo, mas eu gostei dessa. Para quem vende para empresa busca uma das três coisas ou três coisas. Ou é diminuir custo, aumentar a receita ou diminuir risco, tá? Então, Tatiana, né? Veja assim, você está vendendo para uma empresa. O que desses três você gera? Ou diminui risco, ou aumenta a receita, ou diminui o custo, né? Evita risco, vamos dizer, né? Então, talvez assim, essa coisa de ter muita clareza na fala e dar essa consequência imediata é muito boa, diminuindo o seu custo, né? Se você é, vai evitar plástico, vai diminuir o plástico, vai diminuir teu custo, ou vai evitar riscos, ou o que isso vai gerar, né? Então, vamos avançar aqui um pouquinho no pitch, mas gostei muito da tua fala aí, Tatiana, e da provocação também, depois vamos avançar nisso aí. Muito bem, gente, feito toda essa preparação aqui, a gente chegou na apresentação, e agora eu vou dizer, eu vou falar o que eu tenho que falar, mas eu vou trazer como não fazer muitas vezes, tá? Então, eu escuto muito pitch, acho que uma das coisas mais fáceis na vida é escutar pitch, e eu vou dizer muita coisa de ruim que às vezes é feita também, tá? Pra gente já ir blindando. Primeira coisa, gente, é o quebra-gelo, tá? Claro que, dependendo desse item 4, qual é o contexto que você tem, quais os recursos que você tem, às vezes você vai falar assim, eu tenho 3 minutos numa pitch night, né? Alguns aqui já participaram de pitch nights que eu sei e tudo mais. Então, assim, às vezes você não tem tempo de quebra-gelo, né?
Mas nunca comece sem alguma interação, sem alguma maneira de você aliviar aquela tensão ali. Então, por exemplo, se for uma reunião, gente, tenta quebrar o gelo de qualquer forma. Fala da planta, fala do prédio, fala da cidade. Ah, não, mas eu tô no Zoom e a pessoa tá com aqueles fundo falso, não tem nenhum elemento para eu pegar. Pergunta de onde que ela é. Faz alguma coisa que gere alguma interação, gente. Nós estamos falando com pessoas. Ah, Alex, mas tem pessoas que são frias. Sim, essa reunião que eu fiz hoje com esse fundo, né, que eu estava falando, fundo de investimento geralmente é assim, a turma não gosta de perder tempo, né? Ó, bom dia, onde é que você está? Que cidade? Assim, assim, assado, papapá. Bom, vamos lá, o objetivo da reunião hoje é esse, né? E aí começa aquela coisa lá e já vai para a reunião. Mas tenta ao máximo se conectar. A função do quebra-gelo aqui, gente, é gerar conexão, é não ser frio. Ah, Alex, e se eu tiver numa pit night? Gente, não tem problema nenhum você falar se você estiver nervoso. Não tem problema nenhum você falar que, nossa, gente, bom, bate um frio na barriga aqui, mas vamos lá. Qualquer coisa que mostre que você é um ser humano. Isso é bom, sabe? Nós somos pessoas. Não precisa ser um robozinho ali na frente com aquele pitch quadrado, sabe? Não seja frio. Seja um ser humano, sabe? Mostre alguma coisa, fale sobre você. Fabrício, você tinha levantado a mão, saiu ou segue? Uma fala que eu sempre uso é a seguinte: eu moro entre dois paraísos, Morro de São Paulo e Itacaré. Aí isso aí já quebra o gelo, Já entendeu? quebra o gelo, exatamente, É uma exatamente, frase sabe? bem curta, né? Porque as pessoas perguntam: onde é que você mora? Eu falo: Ituberá. Deixa eu dar dois paraísos como referência. Aí pronto, aí já quebra o gelo na reunião. Exatamente. Então, assim, isso, sabe, gente, se for uma reunião mesmo, né, que eu tenho a possibilidade de conversar, tem 1 hora do tempo, né, uma pitch night, pô, quebra o gelo bem, assim, sabe? Tipo, pergunta sobre a pessoa. Claro que você vai sentindo, um erro que eu já vi acontecer algumas vezes é a pessoa se perder no quebra-gelo, ficar 15 minutos da reunião falando sobre o filho, sobre. Então isso tem que tomar muito cuidado, não é aquela coisa de se perder e começar a contar que não sei o quê. Não, quebra-gelo é quebra-gelo. Se você tem 1 hora de reunião, 5 minutinhos vai bem, né? Mas não passa disso, tá? Agora, é uma pit night, uma frase como essa, Fabrício, imagina, você tem 3 minutos. Começa falando, bom, gente, boa noite a todos. Eu sou Fabrício Cruz, estou aqui hoje entre dois paraísos, entre Morro de São Paulo e Itacaré. Aqui é um prazer falar com vocês, mas vamos lá. Pronto. Aí você vai falar, mas você gastou 15 segundos. Mas, gente, o que isso gera de empatia, o que isso gera de, né, é muito melhor do que você entrar direto no negócio, e tal. Então, isso é muito importante, tá? Muito bem, aqui é só uma frasezinha importante, mas pessoas se conectam com pessoas e histórias, tá? Gente, digo por quê. Começo da Água, a gente começou muito atuando investindo, né? E o Alex, que é o outro cofundador da Água, ele é um investidor. Gente, eu vejo por ele, quando eu acompanho ele, né? Várias vezes vem solicitar investimento para ele e fala, ó, eu vou junto, mas o Amorim tem que ouvir junto, porque senão eu não, eu quero a opinião dele junto. Gente, é batata, acaba a reunião, ele não se interessa, não é que ele não se interessa, mas importa muito menos o negócio, importa muito mais a pessoa. Gerou conexão, gerou empatia, gerou foi legal, porra, a chance de ouvir é muito maior, tá? Então, isso aqui é fundamental. Muito bem, segundo ponto, emoção, pessoal. Todos nós aqui somos empreendedores de impacto social. Eu já vi aquela coisa de as pessoas começarem a falar e eu tenho que falar número, tem que falar dado, mas não fala com emoção, né? A Lu que está aqui, a Luciana tem uma história linda, né? Tem um pitch lindo que muito bacana, assim, a maneira como ela constrói. E gente, nós temos que, né, falar e iniciar falando quem nós somos, né? Então, qual é a minha história?
Por que que eu estou aqui, né, Tatiana? Por que raios que você quer reduzir o plástico, né? Dave, por que raios que você quer trabalhar com o agricultor e o patrimônio dele, de alguma maneira, criptomoeda, etc. Então, muito mais do que o que vocês fazem, é por que vocês estão ali, não o porquê do negócio. A gente vai chegar nisso, mas o porquê vocês estão ali, tá? Então, pessoas se conectam com pessoas. Quando eu falei de alguns fundos de investimento, a TRE, por exemplo, eu nunca esqueço uma reunião que eu tive com a TRE e eu não estava buscando investimento nem nada, né? Mas fui conhecer eles. Cara, eles sentaram no lugar ali e eles falaram, Alexandre, primeira coisa que a gente acha que antes da gente desenvolver qualquer tipo de parceria, a gente tem que se conectar com as pessoas, né? Então me conta quem você é. E aí cada um se apresentou, mas só a apresentação foi 50 minutos ali, né? Claro que eles são um fundo bem diferente da maioria dos fundos, né? Mas assim, os fundos de impacto têm muito claro isso. Eu preciso me conectar com a pessoa, com o propósito, com o porquê ela está ali, tá? Muito bem, ótimo. Agora, então depois dessa parte da apresentação, né, a gente entra na parte da conexão, que é aquela frasezinha muito simples que eu falei, né? Então, vamos pensar o seguinte: se eu fiz o meu dever de casa, eu tenho uma razão muito clara de estar falando com aquela pessoa ou com aquela empresa, né? E aí a gente vem para a primeira pergunta, né? Então pensem assim numa reunião: fui lá, quebrei o gelo, tal, me conectei. Às vezes mais, às vezes menos, mas busquei ao máximo me conectar, falar sobre a vida, parará, parará. Segundo passo, eu vou me apresentar, vou falar quem eu sou, a razão de eu estar ali e por que que eu estou falando com você, né? Então, ó, eu sou um empreendedor social, ao longo da minha trajetória como empreendedor social, eu vi muitos desafios e eu vi o quanto o conhecimento fez diferença na minha vida, o quanto eu poder estudar, acessar conhecimento fez com que eu criasse empreendimentos de sucesso. E é por isso que eu estou falando com você, porque parará, 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 né? Então, por que que eu estou conversando contigo, né? E aí, gente, entra um elemento fundamental, que aqui você vai dizer quem é você muito mais no espectro motivacional, a sua história, muito rapidamente, né? Agora aqui a gente vai falar sobre a sua capacidade de execução. Quem é você? Qual é a sua credibilidade, tá? Então, Tatiana, por que que você é a pessoa certa para reduzir o plástico das empresas, das pequenas e médias empresas? Por que que você é essa pessoa, né? Dave, por que que você é a pessoa certa para falar com o agricultor? Então, claro que vocês vão nivelar a maneira que vocês expõem de acordo com o público, mas você precisa se posicionar. Por que que você é a pessoa certa para estar ali falando? Tudo bem até aqui? Muito bem. Agora, gente, nós vamos entrar na parte onde sim, nós vamos gastar mais tempo, né? Mas talvez, em termos de importância, é a parte que é menos importante, vamos dizer assim. Porque se a gente se conecta com a pessoa, se a gente acredita no propósito e acredita que a pessoa é a pessoa certa para aquilo, tem uma frase que todos os investidores usam, clássica, e aí estou falando de investidor, mas pode ser mesmo para cliente. Mas os investidores dizem assim: "Um- uma boa ideia na mão do mau empreendedor dá errado. Mal no sentido de ruim, né? Do empreendedor ruim dá errado. Uma ideia ruim na mão de um bom empreendedor dá certo. Porque um bom empreendedor transforma a ideia. Então, por isso que assim, não é a coisa mais importante eu mostrar que meu modelo de negócio está perfeito. E até, deixa eu até descompartilhar, vou abrir um parênteses aqui para todos. Sabe o que é uma coisa que irrita investidores pra caramba? Eu digo quando eu já estive nessa posição, é o empreendedor que quer mostrar que sabe tudo. Cara, isso é a coisa mais chata que tem. Tem uma característica, até nesse estudo da Pipe que eu mostrei,
que o pessoal chama de coachability. O que é isso? É a capacidade de você ser mentorado. Então, por exemplo, eu tenho um empreendimento e eu estou indo pedir investimento aqui para a Maripê. E aí a Maripê fala, Alexandre, parabéns pela tua ideia, que legal, mas olha, você já pensou em fazer assim, assim, assim na água? Aí eu pego e falo, não, então, já pensei, já fiz, mas não dá certo, tá, Maripê, por causa disso, 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 disso. Aí o Vinícius que está na reunião olha para mim e fala assim, mas e por que que vocês não pensam em vender para esse público dessa forma, assim, assim, assado? E aí eu vou falar, então, mas não dá certo por causa disso, 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 disso. Cara, muita gente faz isso, gente, e é extremamente irritante. Porque você fala assim, pô, então se eu sou um investidor, eu não posso contribuir com o Alexandre, porque o Alexandre não escuta. E eu já vi muitos e muitos casos de pessoas perderem clientes ou investimento por isso, porque não escuta, né? Porque tem razão, porque quer mostrar que está certo, quer mostrar que sabe, quer mostrar que tem o melhor negócio do mundo. E claro, a gente tem que defender o nosso negócio, mas a capacidade de você ser mentorado, né, esse coachability, é mais importante. Exatamente por isso, porque se tua ideia não está perfeita hoje, Roberto, eu sei que eu vou poder ajudar você a melhorar a tua ideia, né? Eu não preciso ter razão em tudo, sabe? Isso é uma coisa para a gente relaxa, você não precisa ter razão em tudo. Mostrar as vulnerabilidades é até mais importante do que você mostrar que está certo em tudo, tá? Então, por vezes, como a Luciana colocou ali assim, olha, meu propósito é esse, eu sou essa pessoa, papapá, 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 e eu estou buscando firmar o meu modelo de negócio. Cara, que bom. Então tá. Tá aberta para ouvir? Tô aberto para ouvir. Né? Eu quero saber como é que eu melhoro o meu modelo de negócio. Então esse tipo de coisa é muito bom, assim, sabe? Quando a gente aprende a ouvir efetivamente. Diga lá, Roberto. Roberto, se você tá falando, tá no mudo. Aí, foi. Ro- Roberto, não estamos te escutando, cara. Você tirou do mudo, mas não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo, infelizmente. Acho que veja de novo. Não, Talvez seja na configuração do microfone, né? Roberto. Ali do lado do Estranho. microfoninho ali tem uma setinha para cima e aí Isso. tem a opção selecione um microfone. Talvez esteja selecionado o microfone errado. É, talvez alguma coisa assim. E agora foi? Agora foi. Boa, Roberto. Boa, boa. Ah, legal. Obrigado aí. Me salvou. Então, eu participei de um pitch. Na verdade, o rapaz, quando ele começou o pitch dele diante lá dos investidores anjos, aí ele falou assim: estou aqui, mas como nós somos empresários, quando ele falou isso, a cara de todo mundo mudou, porque ele se colocou no mesmo patamar dos caras que ele estava pedindo investimento. Aí acabou. Mas você achou que foi ruim isso? Ah, eu acredito, É, porque ele, como nós somos investidores, ele falou como a empresa dele estivesse do tamanho dos dos investidores. caras Aí, ali. se tá igual, para mim. É, uma coisa assim, o que que eu diria, né? Eu não conheço o público, não tem nem como opinar. Uma coisa importante é a gente não se sentir menos em situação nenhuma, né? A gente não é menor do que alguém, sabe? Então, acho que muito importante isso, assim, tipo, você ir convicto, você não precisa, talvez a maneira que ele colocou não foi legal, pode ser que, né, é difícil dizer porque você está falando algo que ele expressou e a gente capta pelo sentimento, então eu não consigo captar o sentimento que ele tinha, a intenção que ele tinha, mas pode ter sido arrogante, pode ter sido algo ruim, mas a gente não tem que se sentir menos do que ninguém, né? É, a gente tem que sempre pensar numa questão de parceria, né? Como é que a gente atua juntos, né? Porque é, no final das contas tem que ser bom para todos, né? Então o objetivo ali tem que ser em comum e a gente não pode se sentir menor do que alguém, né? É, claro que tem que cuidar muito com a maneira de expor, assim, sabe, gente? Eu já tive alguns episódios assim onde eu me expus mal
E, nossa, fui muito mal visto, assim, sabe? Mesmo, assim, tipo num pitch, assim, de falar, começar me apresentando, falar o meu currículo e etc. As pessoas, tipo, olharem e falarem, nossa, esse cara tá sendo um arrogante e tal, etc. Então, já tive feedbacks assim, né? Então, a gente tem que cuidar muito. Isso é treino, isso é lapidação e etc. Mas acho que tem a maneira certa de se colocar, mas a gente não precisa se sentir inferior a ninguém, né? Isso é muito importante, né? Somos todos humanos, viemos tudo no mesmo lugar, vai tudo no mesmo lugar. Então, né, não vamos se inferiorizar, mas foi um bom ponto, Roberto, assim, cuidar para não ser arrogante, assim, isso é bem importante mesmo. Mari P, diga lá. Oi, boa noite. Só assim contribuir com algumas experiências que eu aprendi o seguinte: no diálogo com os investidores, com os parceiros, três palavrinhas muito importantes que eu aprendi ao longo da minha vida: adaptabilidade, flexibilidade e humildade. Isso aqui cabe em qualquer lugar, Legal, sabe? E faz uma diferença muito grande nesse diálogo, sabe? legal. Por quê? Porque você não chega como inferior, mas ao mesmo tempo você chega sem expectativa, você chega aberto, né, para as negociações. Isso é algo Exatamente. que eu aprendi ao longo da minha vida. Obrigada. Muito legal, Mari P. Obrigado você pela contribuição, excelente. Muito bom. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui, gente. Vamos lá. Então, gente, o negócio é o seguinte, ó. É, quando a gente, né, vai fazer uma venda aqui, agora aqui a gente está falando por uma possível venda. Gente, nós precisamos ter muita clareza do produto final, do que será entregue, né? Ter convicção de todos os detalhes da entrega, e isso é fundamental. E quando a gente traz isso, né, eu vou pular aqui um pouquinho e já volto. Mas quando a gente vai para um pitch de investimento, que é o que mais nós estamos falando aqui, vou trazer um roteirinho para vocês, tá? Não existe fórmula única, a gente tem que sempre fazer aquilo que a gente sente bem. Então, aqui é uma sugestão para vocês avaliarem e verem. Então, aquele começo todo que eu falei do quebra-gelo, do etc, etc. Então, faz tudo aquilo, né, tal, e vai apresentar o time, experiência, propósito, diversidade de toda ordem, diversidade de experiências. Então, assim, a melhor coisa é falar assim, ó, eu sou uma pessoa da área de tecnologia, esse aqui é uma pessoa da área de vendas, esse é uma pessoa de produtos, aqui, não sei o quê. Mostrar diversidade e mostrar capacidade de entrega. Ou seja, o que você já fez na vida que deu certo, né? Que tem alguma relação com o que já foi feito e que deu certo. Gente, o time muitas vezes é onde o pessoal passa rápido, mas é uma das coisas que mais vale, como eu já falei, tá? O time é o decisor. Ponto importante, tá? Apresentem o time inteiro. Talvez você, o time, quando eu digo os empreendedores, quem está à frente mesmo, apresentem, tá? Não deixem isso por trás, assim, sabe? Então, deixe muita clareza nisso. Segundo ponto aqui, problema. Então, né? Clareza e profundidade da pesquisa, mostrar que conhece o público-alvo e o tamanho do mercado. Então, vejam assim, ó, vou pegar o caso da Tatiana aqui, né? Ela vai fazer um quebra-gelo, né? Vai primeiro falar, vai mostrar o objetivo dela. Bom, então estou aqui hoje para apresentar o meu empreendimento X, tá? No objetivo de conseguir o investimento para alavancar o impacto e o negócio como um todo. Para eu me apresentar, eu sou fulano de tal, eu trabalho com o propósito do plástico, porque... Problema. Qual é o problema? Clareza e profundidade da pesquisa. Hoje existem no Brasil tantos milhões de pequenos e médios negócios de faturamento até tanto. Esse público hoje gera tantas toneladas de plástico nas suas ações. E que isso gera um problema ambiental assim, 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 assado, né? Dessa maneira, esse público hoje tem uma dificuldade enorme de descartar de maneira correta esse plástico. Eu estou inventando aqui, tá, Tati?
Dessa forma, a minha solução é pá, 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 pá. No problema, gente, e aqui que eu quero trazer um elemento a mais, a gente pode usar um storytelling, né, que é a contação de histórias, né? Ou seja, aqui, quando eu falo de problema, eu posso falar por dados ou posso falar por histórias, tá? Só dados são bons, mas são frios. Opa. Só a história não mostra o tamanho do problema. Então, a mescla dos dois é muito boa. Então, esse pitch que eu acabei de fazer aqui da Tati, né, contando os milhões de empreendedores, as toneladas de plástico, a dificuldade no descarte, e até para exemplificar, eu quero trazer aqui o caso do Roberto, né? O Roberto, hoje, ele é dono de uma rede de 3 postos de gasolina, né, aonde ele tem uma dificuldade muito grande no descarte, assim, 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 assado, por causa disso, papapá, 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 papapá. Então eu vou contar uma história qualquer, né, um personagem, uma persona, que pode ser real ou não, quanto se for real, melhor, mas que exemplifica esta dor, tá? E depois disso eu vou inserir uma solução. Então, o que o empreendimento propõe, qual que é essa solução, como que essa solução funciona, se, e aí alguns pontos importantes. Gente, para falar com o investidor é melhor já ter testado a solução e já ter resultados, depoimentos ou números. Ah, Alex, mas eu nunca testei a solução. Então, você não está na fase de falar com o investidor. Ah, Alex, mas eu preciso de dinheiro para testar a solução. Não. Testa com MVP, né, que a gente chama de mínimo produto viável, faz um protótipo, faz qualquer coisa que não precise de muito dinheiro. Para você poder testar, para você ter feedbacks, para você poder, né, ter um modelo que de fato consegue comprovar alguma coisa. Então a solução é assim assado. Hoje eu já tenho 5 clientes, né, que estão pagando, 5 clientes pagantes, a nota de satisfação deles é essa, o depoimento deles é esse, patati, patatá, patatá. Muito importante a gente mostrar quem são os nossos concorrentes. Então, cadê o nosso amigo aqui? Era Roberto o nome dele? Gustavo, quer dizer, do Compro e Ajudo, né? Gustavo, não sei se você conhece, mas hoje tem alguns players que fazem, né? Melissa e Gustavo. Melissa, bom que você apareceu aqui. Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô ótima, e vocês? Que bom, tudo bem. Depois troca uma ideia com o Gustavo. Acho que tem algumas coisas Sim, interessantes de vocês trocarem. Mas o Gustavo tem um modelo, pelo que eu entendi, de conseguir levar através do seu site para e-commerce como da Amazon, e daí quando você compra na Amazon, reverte um X ali, ele doa uma parte e tal. A Melissa tem o compra do bem, né? Depois ela te explica melhor, mas é mais um formato mais de marketplace ali. Propósitos parecidos, Melissa, é isso? Estou certo ou estou errado? o propósito é o mesmo, mas ele é um pouco Formato diferente. Ele trabalha como se fosse um sistema de afiliado. Eu achei muito legal a ideia. Ele se afiliou um monte de lojas e no sistema de afiliado você ganha uma parte. O que ele faz? Se você ganha uma comissão, o que ele faz? Ele repassa essa comissão para as ONGs. Eu achei muito legal. Sim, super. Muito bem Então, sacado. Então, assim, ó, gente, o que tem que ver? Por exemplo, nessa última parte aqui, concorrentes substitutos. Pode ser que não seja um concorrente direto, pode ser que, né, tem, né, várias pessoas que estão beirando coisas assim hoje no Brasil, mas colocar aqui pelo menos para mostrar que sabe também, porque é muito ruim quando você fala, eu não tenho concorrente. Cara, sempre tem um concorrente, né? Então vamos ser práticos, sempre tem um concorrente. E aí, por fim, gente, isso aqui é um pitch, tá? Geral. Que mais? Agora, se eu for avançar na parte de investimento, aí aqui é uma outra ciência que daí a gente precisa falar bastante de finanças e tal, mas para quem quer investimento e vai numa pitch night de cara, assim, já tal, aí eu tenho que ter uma projeção de fluxo de caixa, uma projeção de investimento, onde que eu vou aplicar o recurso, quantos por cento da sociedade eu vou dar, ou se é modelo de empréstimo e qual que é a composição societária atual. Tá? Então, isso aqui é fundamental se eu for realmente naquelas pit night para valer. Mas hoje, gente, assim, no mundo do impacto social, é pouco comum a gente ver aquelas pit night bem, pá, pá, pá,
sabe? Shark Tank, assim. Geralmente a gente vai ter conversas e tudo mais. Então a gente pode começar por essa parte, né? Que eu recomendo. Começa por essa parte e aí pergunta: você acha que está alinhado, Melissa, com os teus objetivos como investidora, o que eu estou trazendo para você? O que que você vê de sinergia aqui? O que que você vê de pontos fortes? O que que você vê de pontos fracos? Como é que você avalia aqui tudo que eu te trouxe e tal? Bacana? Então tá, olha, bom, para a gente avançar, então eu vou trazer aqui vou te enviar depois um fluxo de investimento, um fluxo de caixa projetado, mas quero te dizer que mais do que o que eu estou te enviando, a coisa mais importante é que eu estou muito aberta a ouvir, estou muito aberta a saber aqui como que você vê o meu negócio, a gente pensar juntos. Os investidores de impacto, em geral, eles querem construir teses de investimento juntas, tá? Isso é muito importante. Muito bem. Deixa eu ver nosso tempo. Como que estamos até aqui, turma? O que parece para vocês? Legal? Para Tá. mim tá excelente. Boa, boa. Juciliane. Tudo bem? Tá. Gente, agora vamos lá. Dúvidas que vocês trouxeram. Primeira coisa, tá? Eu vejo que assim, pessoal, colocaram aqui um pouquinho sobre acesso ao investidor, tá? A proposta de valor ser muito disruptiva, tangibilizar resultados, encontrar pessoas com o mesmo propósito, validar modelo de negócio e dados. Vou começar pelo final. Gente, acesso a investidor, tá? Vocês já botaram no Google fundos de investimento de impacto? Já botaram isso no LinkedIn? Já correram atrás de pessoas assim? Gente, o que eu diria? Querem buscar investidor, gente? Vão atrás. A internet está aí hoje para isso, sabe? Tem muita possibilidade. Ah, Alex, mas eu não conheço nenhum. Mas bota no Google. Pega a TRE aí que eu falei, que é um fundo de investimento, bota alguém no Google ali da TRE, procura no LinkedIn e fala com o pessoal, vê o que eles vão dizer. Ah, mas gente, na boa, dá para conseguir, tá? O que dá para conseguir conversar, né? É isso que eu quero dizer. A partir das conversas, eles vão tomar não, vão tomar feedback, vão não sei o quê, e vocês vão começar a lapidar. Claro que aqui eu já coloquei um roteiro, que eu acho que pode ajudar muito, né? Mas assim, para buscar investidor, pessoal, é fundamental ter testado o meu produto e meu serviço e ter um desenho, uma tese de um modelo de negócio. Lu, me conta um pouquinho do desafio de modelo de negócio que você tem. A Impacta hoje ela tem dois pilares, que é a jornada diretamente para as afroempreendedoras, ok? E para as organizações. A questão é que a empreendedora, ela não tem recursos. O que a gente está percebendo, que Sem falta dúvida. tudo, Falta que tudo. falta Aham, tudo. aham. Então, alguém tem que pagar a conta por ela. B2B, aham. Para que ela tenha acesso aos serviços, ela não tem como pagar. Uhum. Então, entra a rede de conexões da Impacta, e a gente fornece serviços para empresas, consultorias de diversidade, inclusão, enfim. Uhum. Só que, assim, hoje nós estamos movimentando em 4 meses, em 5 meses, Alexandre, nós movimentamos, matematicamente falando, R$ 100.000, que não entrou na conta, só de conexões. Legal. Hoje nós conseguimos colocar uma afroempreendedora na Bandeirantes de Maringá, começou com 5 minutos, agora tem 8 minutos com a Afropapo. Tá. Mas a gente não vê, a gente não tem dinheiro, isso é através da rede de conexão, sabe? Aham. Mas como fazer dinheiro? Como é o que eu trago muito para só isso está levando a gente a questionamentos, assim, porque está tendo um desgaste emocional e está virando mais sabe, a gente
É um negócio comercial de impacto que a gente quer, ou se é assim uma associação, como é que é? Porque vira tá virando um balaio E a de parte das gatos. consultorias? E a parte das consultorias? Pois é, a parte da consultoria não está sendo colocada em prática, porque as demandas da as demandas têm sido surreais e nós não estamos conseguindo fazer uma gestão adequada de tempo, alocar o tempo nas questões certas. É dar prioridade o que tem que dar prioridade. Nós estamos vivendo de apagar incêndios. Então, Lu, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que nas consultorias você tem um modelo de negócio, tá? Não é isso é legal o exemplo da Lu, porque é o seguinte: nem sempre o modelo de negócio que você vai fazer para se equilibrar na corda bamba é o modelo de negócio ideal, tá? Vou contar uma história minha rapidamente. Começa a CID lá atrás, 3 amigos com a faculdade. A gente foi atrás de grandes empresas, buscando patrocínio. Tomamos 88 nãos. Durante esses 88 nãos, a gente precisava de algum dinheiro para parar de pé. Nosso primeiro modelo de negócio foi a gente lavar a louça em bar e restaurante, conseguir dinheiro e botar na organização. Nosso segundo modelo de negócio foi um modelo de doação de bares e restaurantes, onde eles tinham um produto numa campanha chamada Especial é Legal, que a gente criou, e aquele produto, quando vendia, cada vez que ele vendia, ele dava R$ 2 para a CID. A gente passava no final do mês, vendeu 100 pedaços de torta, então 100 vezes 2, R$ 200, né? Isso era modo sobrevivência, assim, modo sobrevivência total. Essa campanha até que cresceu, durou, a gente chegou a ter uns 100 restaurantes na campanha, girava, tinha estagiários que trabalhavam nela e tal. Chegou uma hora a gente descontinuou porque não valia mais a pena. O que eu quero dizer com isso, Lu? Não tem problema nenhum você deixar, às vezes, um pouco o impacto que você deseja de lado para fazer as consultorias. As consultorias são boas em si, elas geram impacto e transformação. Ah, mas eu queria fazer a jornada. Tudo bem, mas cuida daqui, porque senão, né, aquela boa e velha história, 2 pessoas no deserto passando fome e uma não ajuda a outra. Você precisa de alguém que tenha comida, né? Então, faz a consultoria, estrutura isso, vende isso. Já não vai ser fácil só a parte da consultoria, mas daqui a pouco você vai começar a ter renome, daí você vai falar para a empresa que você prestou consultoria. Seguinte, você precisa contratar mulheres negras ou pessoas negras e tal. Não sei se são mulheres, se trabalham são mulheres, né? Só mulheres. Você precisa contratar mulheres negras e você não está encontrando elas. Nós temos uma jornada aqui super legal que pode inclusive preparar elas para que elas venham trabalhar aqui, se for o interesse delas. Quer patrocinar uma? Né? Puta, legal. Ou seja, o que eu quero dizer, gente, o modelo de negócio, ele nunca começa perfeito. Tá? A própria água, se você pegar, gente, eu empreendi 14 anos na CID, né? Já vou terminar, tá, gente? Desculpe, eu estou passando horário aqui. Mas isso é importante. A própria água, depois de 14 anos na CID, eu montei um belo de um plano. Meses depois, eu mudei inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. E até hoje a gente tem muitos desafios do nosso modelo, estamos se achando, coisa que dá certo, coisa que dá errado, estrutura e blá. Ou seja, bota o carro na rua, sabe, Lu? O que vocês conseguem fazer que é um modelo? É consultoria? Então vai para consultoria. Depois vocês vão acertando o resto. Ah, mas e a jornada? Cara, volta com a jornada daqui a pouco, sabe? A gente tem que controlar muito a nossa ansiedade, assim, sabe? Eu lembro que na CID a gente queria fazer muitos projetos. Fazer um projeto que a gente sonhava em fazer, era um projeto para pais de pessoas para famílias de pessoas com deficiência quando os pais estão falecendo ou, né, numa idade mais avançada. E, cara, isso foi por anos, 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 né? A gente, a gente querendo fazer isso, mas chegou uma hora que foi a hora certa. Mas a gente, desde o começo da CID, queria fazer isso, mas tem que esperar chegar o momento certo, tá? Então, uma coisa de cada vez, sabe? Primeiro tem que parar de pé,
depois, né? Então, Lu, eu iria nessa linha, assim, sabe? Acha uma veia onde você monetiza, onde você para de pé. Se você tivesse R$ 1 milhão para você gastar e tivesse com todas as contas em dia, eu falaria, não, segue aquilo que é o modelo ideal. Se você não tem R$ 1 milhão, vai monetizando o que dá, vai fazendo o que dá, e aí você vai parando de pé, entendeu? Vamos lá, Dave, o Fabrício acho que baixou a mão, mas Oi, Alexandre. Tá ouvindo aí? Tá sem... perfeitamente. Tá ok. Eu estou usando como estratégia, assim, a minha proposta de valor estou usando como estratégia. Eu estou fechando pré-contratos com os agricultores, eles acreditaram, gostaram da proposta de valor. E quando eu queria saber a tua opinião, já que você tem bem mais experiência que eu com isso, porque quando eu chegar com um investidor, um grupo de investimentos, um fundo ou coisa parecida, eu quero apresentar para eles, olha, eu tenho esses contratos aqui que vão me garantir valor X em vendas, já te garantindo o Uhum. retorno. Você acha que seria uma boa estratégia para eles? Olha, o que eu te diria, Dave? A primeira coisa vamos falar assim, se você tem contratos, assim, uma pergunta para todo mundo, tá? Vou pegar teu caso, mas todo mundo. Por que vocês querem um investidor? Entendeu? É uma pergunta meio simples, mas eu diria assim, vamos pegar o caso da Lu ou o teu, tá? Se eu tenho, pegar um valor X aqui, R$ 100 mil e dou na tua mão, para quê? Você sabe aonde você vai aplicar? É quase, gente, investir é como se fosse cuidar de uma planta. Você tem que saber Uhum, o quanto de água, o quanto de adubo, o quanto de tudo. Então, Dave, mais importante do que você mostrar contratos que você já tem assinado, é você mostrar que sem investimento você já tem tanto, né? Agora, com o seu investimento, eu vou ter 10 tantos. Entendeu? A gente chama isso aqui, hoje não vai dar para a gente entrar, mas a gente chama isso de fluxo de caixa projetado, né? Ou seja, você vai projetar gastos e receitas, mostrando para os investidores que eles vão ter um ganho no futuro, né? uhum. E o mais importante, por que você precisa desse investimento? Porque a hora de pegar investimento não é a hora que você está desesperado por dinheiro, né? É a hora que você está crescendo, entendeu? Porque daí o dinheiro faz sentido, né? É quase como se fosse assim, você fala assim, nossa, eu estou num barco afundando, quer pular comigo? Não, obrigado, né? Boa sorte, entendeu? Tipo, você tem que falar, não, eu Sim. tô num barco a 1.000 aqui, ó, tô indo toda, cara, quer vir comigo? Opa, com certeza, Uhum. de onde é que eu entro, né? Então, Dave, basicamente quero dizer assim, o passado é muito importante, ou seja, os contratos já assinados é muito importante, mas o principal não é passar segurança para eles, o principal é é a segurança do passado, é mostrar a segurança no futuro, entendeu? Pois é, mas os meus contratos são baseados em futuro. Mas assim, tudo bem, mas você assinou um contrato e vai receber ele, certo? Não, porque são contratos em crédito de carbono. Tá. E aí o que eu quero oferecer para o investidor é um modelo novo, porque o que acontece? Hoje, eu nasci na agricultura, Uhum, tá? Então, eu sei como vive um agricultor. Então, o que uhum, acontece? isso é ótimo. O modelo de mercado de carbono, ele não estimula o produtor a continuar produzindo. Sim, uhum, eu sei. Ele vai estimula, tem muita gente que vai dizer, eu vou preferir ficar recebendo crédito de carbono, vou plantar árvore, não vou mais produzir. Tem gente que está fazendo Sim, isso. E o muito. modelo e o meu modelo de negócio, ele vai na contramão disso e estimula a manter a floresta em pé enquanto ele continua produzindo. Você vai no modelo de SAF, né? É, Sistema Agroflorestal. isso. Então, mas isso é claro, entendi, perfeito. Aham. Aham. Então, mas sim, respondendo, entendi. Conhece a Conexus? Não, não conheço. Não Procura lá, conheço. Conexus. Valmir Ortega é a pessoa que fundou a Conexus. O Valmir é um cara muito foda daqui de Curitiba, é uma referência no Brasil. Ele foi presidente do ICMBio algumas gestões atrás e fundou a Conexus, que é, cara, nisso de SAF que você está falando,
eles são a referência no Brasil, né? Mas em resumo, respondendo a tua pergunta, sim, Dave, sim, contratos, agora eu entendi o contexto, com certeza vão mostrar mais segurança. Tá, entendi. Show? Tá bom, obrigado. Muito bem. Fabrício, diga lá, gente. Eu vou ouvir vocês três aí, vamos trocar e aí a gente vai pro Fast. Bora. Eu tive a oportunidade de encontrar com uma representante do lado do BenTV. E aí ela perguntou em que eles A Thalita, colaborariam com a Tairu, né? Se a gente fechasse uma parceria. essa Aí foi eu aquela peguei. conexão que a Thalita fez? Desculpe te cortar, mas... Isso, Ah, que legal, que bom, que tá bom. desenrolando. Aham, Aí eu aham. falei assim, ó, a gente atuou por muito tempo pela sobrevivência no mercado. A gente está conseguindo sobreviver. Chegou o momento que a gente precisa crescer. Porque assim, nosso trabalho tem como uma finalidade ajudar organizações a consolidarem seus legados. E a gente quer crescer para deixar o nosso legado também. E aí o convite foi que eles poderiam participar dessa construção, né, Legal. junto com a gente. Aí eu lembrei desse ponto específico, né, quando a gente está Uhum, diante do investidor que falar. E aí algumas questões também relacionadas à sobrevivência e ao crescimento, né? Eu participei da uhum. aceleração no ano passado com vocês, e para mim foi muito importante reconhecer que era importante, assim, o não a gente recebe muito, né, quando vai partir para o mercado. Só que a gente precisa também aprender a dizer não, e eu não sabia dizer não. Sem dúvida. Eu estava sempre disponível, e aí você até comentou numa das reuniões, numa das mentorias, ó, quem está sempre disponível nunca vai ser prioridade de ninguém. E aí, quando eu comecei a não estar 100% disponível para algumas questões, para alguns chamados, começou a mudar na postura. Quando eu passei a dizer não para o trabalho gratuito, para acumular Gratuito. experiência, Aham, aham. começou a mudar, entendeu? Não, isso aqui tem um custo, tem Posicionamento. um tempo, eu vou ter que mobilizar a equipe, é tanto. Você tem quanto disponível? Aí comecei a utilizar, E né, aí virou. começou a virar, entendeu? Preço é posicionamento, sabe, gente? Preço é posicionamento, entendeu? A gente saber se colocar o preço no nosso O trabalho é posicionamento. último contrato que a gente fechou, que foi a semana passada, tipo, eu tinha sido convidado para apresentar uma proposta de construção de uma apresentação para um projeto. Uhum. Só que eu tinha pedido um momento de escuta com o núcleo duro do projeto, 3 pessoas. Quando eu fui apresentar a proposta, eu fui logo, sabe, bem reto, assim, vocês não precisam de uma apresentação, vocês precisam Uhum. reforçar a governança do projeto, e a gente sabe fazer isso. Porque o que eu descobri na relação com vocês em meia hora seria muito ruim se seus investidores com mais Soubesse. tempo descobrissem, sabe? E aí eles falam assim, pronto, aí eu apresentei a proposta, ele está aprovado. Legal, Então, sair de uma apresentação para a construção de um modelo de gestão do conhecimento da experiência, entendeu? que legal, que show. Nossa, E parabéns, aí, que assim, é massa. aprender a dizer não, e assim, também Uhum. ler o cenário, né? Para ver se é oportuno ou não. Aprender a Sem dizer dúvida, não, reconhecer o valor do trabalho que a gente faz, sem porque dúvida. quem está contratando vai querer sempre reduzir custo, né? Então a gente tem que ter essa percepção de que ele está querendo isso e do outro lado tem que saber quanto vale o trabalho que eu desenvolvo, né? Quanto é que vale minha entrega. Sem dúvida. Muito legal, Fabrício. Que show, que show. Obrigado pelo depoimento. Tati. Alexandre, me passou pela cabeça o seguinte. Então, na hora da apresentação, né, de uma proposta para um possível investidor, além da gente apresentar, digamos assim, os benefícios, como diminuição de custo, evitar riscos e tal, você acha interessante que já dê um indicador de como ele pode trabalhar isso dentro da divulgação de marketing, realmente, né, a público, em suas redes sociais, assim como dentro da cultura organizacional. Você acha que isso também seria Um atrativo? Isso um para um cliente, você atrativo? diz, né? Exato, Ah, até mesmo para, de repente, os investidores, eles querem lucro, mas eu acho que mais do que nunca, um selo, digamos assim, de que eu estou participando, eu estou apoiando, seja qualquer um dos projetos, por exemplo, que a gente tem aqui. uhum. Muito bem.
Eu vejo que, assim, debate pronto, minha opinião, sim, mas eu acho Uhum. assim, né, Tati, no final do dia você vai ter que perguntar isso para eles, assim, sabe? Tem umas coisinhas meio simples, assim, em vendas, né, falando agora com clientes, que, que a gente, são as coisas mais bobas do mundo, mas a gente nunca pergunta, né? É tipo, tá, mas qual que é o teu Aham. objetivo? E por que você faria isso? E o que que é interessante para você? É interessante você divulgar ou não? É Ah, ok. interessante você reduzir teu custo ou não, sabe? Tipo, então perguntar para eles é a melhor coisa, assim. Para mim, olhando agora mercado, eu olhando de fora, acho que é interessante, sem dúvida nenhuma. Isso é sempre bom, né? Você está divulgando algo bom, não tem por que ser ruim, né? Mas acho que Exato. ter valor para eles, você vale perguntar para eles, assim, sabe? Legal. Show? Ok. Obrigada. Nada, imagina. Roberto, Alexandre, tá me ouvindo? Tá, né? Tá aparecendo perfeito. verdinho aqui. Aham. Então, a minha dificuldade tá em que, por exemplo, você falou para, já me ajudou aqui a definir em apenas uma frase. Por exemplo, nós da Minha Horta Minha Vida pegamos terrenos ociosos e transformamos em hortas produtivas, implantando o ESG com a diretriz ODS, Tá. certo? Eu tiraria o ESG e o ODS, mas de Mas resto, conversando aqui, desculpa, acho que eu travei. tiraria? Eu tiraria, acho que não sei o quanto que agrega, né? Depende do público, talvez, mas eu acho que o que você faz, diretrizes ESG e ODS, parece meio que você está enchendo de sigla para ficar bonito, assim, sabe? Tipo, eu acho que o conceito em si de hortos urbanos, ou talvez seguindo todos os critérios de sustentabilidade, ou gerando impacto ambiental Ah, positivo, ou gerando impacto socioambiental positivo, mas eu acho que é melhor, assim, sabe? Meu gosto. eu digo assim porque as parcerias que eu estou à procura, na verdade, seriam empresas, né? Grande ou pequeno porte, que teriam ali seus terrenos ociosos e poderiam incorporar isso aí na sua política, não sei, né? Eu acho que você pode estruturar bem o modelo de negócio, né? Como é que isso vai parar de pé, pensar para quem que você gera valor, se é para essa empresa, ou se é na venda do alimento, ou se é para a comunidade local, ou se é para todo mundo. Como é que você empacota isso num serviço que você consiga vender para todo mundo, né? Mas o que você faz está claro. Acho que agora o que é preciso é definir esse modelo que está por trás aí, sabe? É, porque, como você diz, você falou, se não está dando certo uma coisa, você vai para outra ou para outra. Eu Exatamente. pensei prestar serviço para as empresas, se não der certo, fazer uma parceria que nem eu estou acertando com alguns aqui e vender esses produtos para personas como se fosse fitness, Uhum, restaurantes, uhum. entre Pode ser. outros, né, orgânicos, Aham. ou vender conhecimento. Eu fiz alguns cursos em ESG e ODS, vender palestra, curso, Não, mas calma lá, não até chegar. mistura, não mistura tudo, vai por partes, tá? Então tenta o número um, cria uma boa proposta, cria um bom modelo, mas assim, gente, até para pegar teu gancho aqui, Roberto, e vou fechar aqui, mas coisa mais importante, gente, um empreendimento, ele só funciona, um empreendimento ou qualquer coisa nesse mundo, né? Só existe se ele for útil, certo? Para ser útil, precisa ser útil para alguém. Certo? E para ser útil, e como é que eu descubro o que que é útil para alguém? Ouvindo, tá? Então, vamos entender que nós não vamos saber. Você entende? Como é que, Roberto, eu vou te ajudar? Vou pegar esse exemplo. Se eu deixar você falar. Então, sempre eu quero falar com uma empresa. Ah, eu tenho uma ideia brilhante. Eu vou chegar na empresa, pá, pá. Não, não, não. Empresa, o que que é bom para você nesse sentido desse terreno de hortas urbanas, tal? Às vezes a ideia que ela vai dar é o que vai lapidar o teu negócio, entendeu? Então a Certo. escuta para modelo de negócio é a base de tudo, tá? Mas gente, primeiro peço desculpas por ter avançado no tempo.
Segundo, quero agradecer muito, 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 muito a nossa noite, a nossa interação, a nossa troca, tá? Foi muito legal. Obrigado por trazerem exemplos, por trazerem questionamentos. É isso que enriquece, assim, é isso que faz o movimento. Sigam aí com a gente, né, Vini, nesses encontros aí que nós estamos tendo semanalmente. Acompanhem a água aí, gente. Nós estamos tendo muito movimento, desde formações, tá? Então, não sei se têm acompanhado, a gente está tendo formações ágeis, que a gente chama que são formações de temas específicos, 6 horas. A gente vai ter programas grandes também sendo lançados. Temos, bom, muita coisa por aí. Tem séries no YouTube, tem muita coisa. Então aproveitem, consumam esse conteúdo que está super bacana que a gente está elaborando. E obrigado por estarmos juntos compartilhando aí, que foi muito legal. Vini, algum recado final? Tem recado final. Opa, Um ponto muito importante, gente, eu acho que desse processo, assim, que eu poderia dar de dica para vocês também, não esperem ter o pitch perfeito para apresentar ele, né? O pitch perfeito ele se constrói com o tempo, né? Conforme exatamente. o seu pitch, o seu primeiro pitch vai ser 10 vezes pior do que o seu 10º pitch, né? Então, o segredo é prática, muita prática, é começar simples, não sei fazer design, não sei o que, fazer da maneira mais simples, ir avaliando, ir puxando feedback, seja de investidor, seja de um colega, seja. E aqui, né, no grupo do Mapa do Empreendedorismo Social, a gente convidou vocês, inicialmente, para fazer uma apresentação breve de 2 minutos. A gente trouxe alguns feedbacks. A gente trouxe alguns feedbacks. E agora a gente quer também abrir para vocês, né? Depois, né, a gente vai mandar, né, tanto o replay dessa aula no grupo do Mapa, quanto a apresentação completa para vocês se aprofundarem, entenderem lerem com mais calma as etapas e montarem. A nossa proposta é que vocês montem a primeira versão do pitch de vocês, gravem um vídeo, seja com apresentação visual, ou seja sem apresentação visual, na horizontal, máximo 5 minutos, e aí a gente, né, eu, Amorim, o Filipe, vai reagir a esses pitches, essas apresentações, e vai trazer feedback para vocês, né, e vai compartilhar no grupo também, para trazer noções e dicas para todo mundo. Então, temos aí feriado semana que vem, então outro recado é que semana que vem a gente não tem o encontro na quinta-feira, e aí a gente vai abrir para até dia 12 o envio dos pitches de até 5 minutos. Tá? Então, vou reforçar isso lá no grupo. Né? Gravem esse pitch, mandem para a gente, testem, não tenham medo, porque é isso, é testando, errando, que vocês aprendem, e aí daqui, sei lá, daqui a alguns meses vocês vão estar já muito mais preparados para apresentar na real e de fato, né, chegar no investidor muito mais seguro do que você está falando, do que você está fazendo, e com certeza vai ser uma ótima experiência. Muito bom, muito bom. Gente, ótima noite aí para todo mundo. Obrigado, Vini. Valeu pelo suporte aí, por organizar tudo. E obrigado, gente. Valeu, foi ótimo. Boa noite. Obrigada, Boa noite. maravilhoso. Valeu, gente. Que bom, que bom. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bom, parabéns aí, boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite.